Bom dia, queridas, graça e paz. Hoje nós vamos falar de uma mulher da Bíblia que se chama Agar. Agar era o nome dela. Era uma mulher egípcia e escrava, né? Serva, vamos dizer serva. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis 16. Amém? Lá em Gênesis 16, nesse capítulo, vai falar de Agar por ter sido escolhida, né, como serva, porque era de costume naquele tempo, casal ter vários servos, várias servas, né? Então, aqui vai contar de Agar, que era uma mãe solteira, né, uma mulher solteira, que foi escolhida pelo casal para gerar um filho para eles, porque Sara era estéril, né? Como era de costume ter as empregadas, servos, mas ela foi escolhida. E aqui nós vamos dizer que Agar, de primeiro instante, ela com certeza ficou muito feliz. Porém, né, eu creio que aqui a Bíblia não fala, não relata, mas dentro do contexto, eu acredito que deveria ser ter muitos conflitos, né, entre as duas, né? Assim, você meditando, você vai entender que aqui vai dizer que ela tinha as suas divergências, né? Apesar dela ser escrava, aqui a gente já toma uma lição de que nós temos que obedecer às autoridades, estar debaixo de um comando, estar debaixo de uma obediência, enfim, porque aqui a palavra já conta que ela era uma serva e escrava. Então, primeira lição, quando você está debaixo de uma autoridade, seja obediente, né, às suas autoridades. Então, aí vai relatar que ela ficou grávida, ficou feliz e, enfim, eu creio que ela teve muitas aflições, né? Muitas indignações, inquietações por conta de, imagina você, né? A gente pondo no nosso lugar hoje você sendo escolhida para gerar, você ali passa todo aquele sentimento, né? Vendo a barriga crescer, vendo tudo ali, né, fluindo, e depois você saber que você vai ter que entregar aquilo que você gerou com tanto amor, né, com tanto carinho, com tanta dedicação, aquelas aflições que você passou, né, enfim. E aqui eu creio que Sara teve, assim, também os conflitos dela, né, por não poder estar, né, gerando, mas eu acredito que deve ter vindo sentimentos de ciúmes, enfim, eu acredito que houve muitas divergências entre as duas, né? Nesse sentido, muitos conflitos na alma das duas, né? Porque por mais que a história seja antiga, né? A gente hoje, como mulher, como mãe, a gente sabe que é uma história bem complexa você viver isso, né? Se você fosse colocar no dia de hoje. Mas eu quero te falar aqui uma passagem que aqui fala quando ela teve um momento que ela se desesperou e foi para o deserto. Aqui, ó, no versículo 7 fala assim: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto a uma fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo para a presença de Sarai, minha senhora. Então disse-lhe ao anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e dará luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Amém? Então aqui vai dizer que ela no momento ela desesperou e foi para o deserto, né? Foi para o deserto e ali ela encontrou uma fonte e ali ela teve um encontro, um anjo apareceu para ela e disse:
que ela tinha, perguntando para ela de onde ela vinha e para onde ela ia, né? Olha o cuidado de Deus, né, com a vida dela e com a criança, claro. Aí o anjo diz assim para ela: volta para sua senhora e humilha-te nas suas mãos. E disse-lhe ainda, o anjo: multiplicarei de sobremodo a tua descendência. E ainda disse o anjo: vai conceber e ainda chamará Ismael. Olha que tremendo o cuidado de Deus com essa mulher. Mas eu creio que no momento dela de intimidade com Deus, eu creio que ela tinha um coração aberto e quebrantado para chegar diante do Senhor e colocar todas essas aflições. Mas ela tinha que estar entendendo que ela estava debaixo de um comando, de uma obediência, né? Então, Sara aqui, né, apesar de ter humilhado ela muitas vezes, mas ela tinha que aprender a se humilhar diante do Senhor, né? Porque houve a necessidade desse anjo aparecer para ela e falar para ela: se humilha, volta, se arrepende e volta para o lugar de onde você veio. Porque o anjo, né, foi bem específico aqui com ela. E eu quero deixar essa lição que eu abordei aqui nesse capítulo, né? Que ela era uma mulher que tinha muitos conflitos, muitas aflições, mas ela ouviu o anjo. Ela ouviu o anjo. E às vezes, muitas vezes, Deus está falando conosco. Deus está usando os anjos dele para ministrar conosco. Anjos ministradores, anjos que estão ao nosso cuidado, porque a palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e daqueles que o amam. E você tem acesso a esse anjo, a esses anjos, né, vamos dizer. Mas aqui apareceu um específico. Será que você tem ouvido a voz do Senhor através dos anjos ministradores? Você tem esse acesso, querida. Então eu coloco você a buscar do Senhor e parar para ouvir, porque houve uma necessidade de ela estar num lugar particular, um lugar sozinha, né? Porque ela deu desespero. Então, se você está passando uma aflição, se você está passando uma situação como a Agar passou, mas só que ela desesperou. Se você talvez esteja desesperada por situações na sua vida aí que você deve estar passando, ou uma situação que você não está conseguindo entender, vá para o teu quarto, vá para um lugar para que os anjos do Senhor possam ministrar com você. Amém? Essa lição que eu deixo aqui como Agar. Mas o mais importante é que ela obedeceu, ela conseguiu ouvir esse anjo e ela obedeceu, voltou para a tua senhora e se humilhou, né, com certeza, porque ela entendeu da parte de Deus que ela tinha que obedecer à voz de um comando. E quando nós estamos na obediência da palavra de Deus, na obediência do Senhor, nós vamos ter recompensa. Amém? E esta é a palavra que eu deixo para você. Mas medite lá em Gênesis 16, vai contar. E que o Senhor possa ministrar com você grandemente. Amém? E eu deixo aqui esse capítulo para você meditar, tá bom? Que Deus te abençoe, querida. Que a graça e a paz e o amor de Jesus Cristo esteja no teu coração. Amém? E compartilhe esse vídeo com mais mulheres que talvez esteja passando por essa situação como Agar. Amém? E compartilhe, deixa teu like lá e compartilhe esse vídeo. Amém? Que vai ser muito edificante para as mulheres. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.